Olá, turma, futuros técnicos. Vamos dar sequência a mais uma aula de projetos. Agora vamos para a segunda parte do projeto do dimmer, que tem esse esquema elétrico aqui, tá? Então vamos lá. Na aula passada eu passei todo o esquema elétrico do circuito do dimmer, expliquei o funcionamento dele, todos os procedimentos. Agora vamos para a segunda etapa desse processo. Então, depois que você fez o layout, que eu coloquei aqui na tela, né, no papel vegetal, lembrando, né, turma, que esse layout aqui é uma sugestão. O layout, o desenho é uma coisa muito pessoal, então você pode fazer de acordo com o que você achar melhor, tá? Então aqui é uma sugestão, não que você precisa seguir esse esquema aqui do professor André, tá? Lembrando que você é obrigado a fazer, obrigatório é você seguir o quê? As trilhas, as conexões têm que estar ok, e o número de ilhas também, não pode estar faltando, né? Sobrando ainda é mais tranquilo, né? Porque eu até brinco com vocês, né, turma? Melhor sobrar aqui, ó, ilha, né, furo, do que faltar. Então aqui, ó, você já está vendo que eu fiz aqui um layout totalmente sem proporção, tá? Fiz no Paint mesmo, só para efeito de estudo aqui, para vocês visualizarem, tá? É lógico que vocês vão fazer com os seus dimensionamentos, com o espaçamento que é correto para o que armazenar os componentes, né? E lembrando que tem que ser feito o que no papel vegetal, porque você tem que depois inverter o que esse desenho. Por que tem que inverter o desenho? Porque a placa de circuito impresso tem dois lados, a parte dos componentes e a parte da solda. Então é por isso que você precisa fazer a inversão aqui do desenho, e lógico que precisa ser um papel vegetal, porque você não fosse um papel sulfite, você não ia enxergar o seu desenho do outro lado, tá? Quando você esquece de fazer inversão em um desenho, especialmente se o seu circuito tiver o que? Um CI, o que acontece? Você acaba perdendo o que é o seu trabalho, porque o CI vai ficar com as pinagens totalmente ao contrárias, tá? Então é serviço totalmente perdido, tá? Então, ó, já deixei aqui invertido para vocês terem uma visualização aqui do layout, tá? A segunda parte, né, lembrando que você vai pegar lá a sua placa, vai cortar do jeito que você quer, vai fazer o seu dimensionamento e vai passar o que? O bombril. Para quê? Para tirar todo aquele verniz e oxidação, todas aquelas impressões digitais, antes de o que? Você passar o que? O seu desenho para a placa. O desenho tem que ser invertido. E lembrando que o papel vegetal vai ser o seu gabarito para você poder fazer a furação com perfurador de placa, ou se você não tem o perfurador de placa, você pode fazer também com uma broca de 1 milímetro, tá, turma? Essa placa aqui foi de um aluno da turma de eletrônica que eu tirei a foto aqui, vai servir de exemplo, tá? Então fazendo o que? As furações, as trilhas, não esqueça de reforçar bem as trilhas para não perder lá no processo de corrosão. Verifique se não tem o que, se a sua caneta tá boa, não tá o que falhada, porque se tiver o que com falhas, provavelmente você vai perder sua trilha lá no ácido, no percloreto de ferro. Ah, outra coisa, não esqueçam de colocar o nome de vocês aqui na placa. Sem dúvidas, né, turma? Então vamos lá. Depois você vai mergulhar a sua placa lá no percloreto de ferro, né, para fazer o que é a corrosão. Lembrando que você sabe que sua placa está pronta quando toda aquela parte cor-de-rosa, ela totalmente o que sumir da sua placa e só vai deixar a parte protegida pela tinta, tá? Após o processo, né, você vai lavar a sua placa, né, com água, né, jogar bastante água nela e depois vai secar ela com papel. Depois, o que você vai fazer? Com a placa pronta, você vai passar o quê? A palha de aço, né? Ou, basicamente, né, o bombril, né, que todo mundo conhece, e vai remover toda a tinta lá da sua placa. E quando você remover a tinta com o bombril, o que deve sobrar na sua placa é somente o que? A trilha de cobre, tá? Dá uma verificada se você não perdeu trilhas e ilhas nesse processo, nessa etapa de corrosão, porque se tiver alguma trilha, o que? Faltando um pedaço, uma microtrilha o que rompida, assim, a gente vai ter que fazer o que? A verificação para quando você testar seu circuito, você não ficar apanhando, falar, pô, mas por que será que não funcionou? Às vezes uma microtrilha rompida mata todo o seu circuito, o sinal do seu circuito, tá?
você começa o que a separar os componentes e vamos iniciar o que é o processo aí que vocês mais gostam, que é a de soldagem. Lembrando que você tem que colocar o que? Os componentes no lado que sem ser o que você corroeu lá, o do cobre, tá? Tem que ser lá na face do fenolite, tá? Lembrando que aqui, ó, eu coloquei umas figuras aqui, ó, é uma sugestão, não que você precisa seguir fielmente isso aqui, né? Então você tem que colocar o quê? Os componentes na placa de acordo com o esquema elétrico, né? Eu deixei lá no outro arquivo as polaridades dos componentes, tem que tomar cuidado com o triac. E o potenciômetro também tem que usar os terminais corretos, tá? Os outros componentes demais aqui não tem polaridade. Capacitores não tem, resistor não tem e o diac aqui também não tem, tá? Então isso aqui é sempre que eu falo, uma sugestão. Montagem de placa é uma coisa muito pessoal e vai da habilidade de cada um, tá? E do capricho também, tá? A estética também conta. Então aqui, aquela parte do furo lá, não sei se vocês entenderam, né? Ó, o que acontece? Você tem que fazer um furo na placa, né? E aqui você fixa aqui o potenciômetro aqui com essa porca mesmo. Não esquecendo também de soldar o que? 2 fios que a gente vai precisar na próxima aula, né? Para a gente fazer o que? Os possíveis testes, tá? Mas vamos focar primeiro nessa etapa aqui. Lembrando que essa videoaula também tem lá o seu PDF. O importante é você baixar lá os conteúdos em PDF ou visualizar. Então tá tudo passo a passo de como você fazer a montagem do seu segundo projeto, tá? Outras opções também vocês têm para colocar o potenciômetro na placa, ó. Ou você faz o que? A montagem dele direto aqui na placa, que nem está nessa figura aqui, que essa figura é totalmente o que? Ilustrativa, tá? Só para vocês verem que o potenciômetro pode ficar assim, dessa maneira, né? Montagem o que? Horizontal, né? Ou é uma opção, se você quiser, ele vai ficar assim desse jeito na sua placa, diferente a vantagem é que você não precisa o que? Fazer a furação, tá? Ou você pode também fazer desse jeito aqui, ó, fora da placa. Você pega o seu potenciômetro e solda aqui, ó, uns fios aqui, ó, o chicote. Então esses fios você vai ligar lá na sua respectiva trilha, tá? Lembrando, né, que se você fazer a montagem com o potenciômetro aqui, ó, na horizontal ou por chicote, dessas duas maneiras, você não consegue adaptar esse circuito como interruptor, tá? Se você quiser ter, vamos supor que você tem um cômodo lá na sua casa. Professor, eu quero tirar esse interruptor e colocar o dimmer, igual tá lá na sala de aula do ventilador. Se você fizer essa montagem aqui, ó, talvez o circuito não caba dentro daquela caixinha lá que fica atrás do espelho, né? Da instalação elétrica, se você fizer essa montagem assim. E se você fizer por chicote, também muito menos, porque você não vai conseguir acomodar lá o seu circuito e o potenciômetro lá naquela caixinha lá que vai embutida na parede, né? Quando faz a instalação elétrica. Então isso aqui, que nem eu falei para vocês, é uma opção. Então você tem 3 maneiras de colocar o potenciômetro. Ou fazendo o quê? A montagem desse jeito aqui, ó, soldando direto na placa, ou fazendo chicote, ou fazendo o furo na placa. Tá vendo aqui, ó, coloquei essa foto aqui, ó. Essa placa aqui, ó, como é que ele fez para cortar? Tá vendo que ela tá toda microserrilhada, então o que ele fez aqui? Ele fez o esquema com o perfurador de placa, que nem eu tinha falado para vocês nas aulas lá de laboratório. Então aqui ele errou a furação, né? Como que você pode fazer essa furação? Primeiro, ou você pega uma broca do tamanho suficiente, do cursor do potenciômetro, né? Não pode também fazer um orifício muito grande, senão a porca aqui, ó, vai passar direto, tá? Ou o que você pode fazer? Você pega o perfurador de placa, né? Ó, vai furando, aqui vai fazendo vários furos em forma circular, depois você quebra aqui e ele fica nessa parte de furação. Se você quiser colocar esse projeto como um interruptor, você tira o que? O espelho, vai colocar o que? O seu circuito, tá? Lá dentro do espelho, né? E o cursor vai ficar para fora. Mas essa parte de detalhes de acabamento vai ficar para a próxima aula ainda. O foco agora é vocês fazerem a montagem da PCI e também a soldagem. Então, se você quiser utilizar ele como interruptor, pessoal, você tem que fazer essa medida aqui, que eu já peguei lá com os alunos, né? Por experiência própria, né? Então, quando você tem lá o espelho, né? O interruptor de
luz, né, da instalação elétrica, dentro da caixinha, o circuito, para caber lá dentro, né, você tem que fazer uma placa o quê? Com tamanho o quê? De no máximo o quê? 6,5 por 4,5. Aí o circuito entra com folga lá dentro atrás do espelho, tá? E isso também é uma opção, tá? Lembrando que o dimmer você pode ligar lá na lâmpada, no cômodo que tem uma lâmpada dimerizável, aí você pode tirar aquele interruptor liga e desliga e colocar esse dimmer aqui. Caso não queira utilizar o quê? O dimmer como interruptor, então você não precisa seguir essas medidas aqui. Ah, professor, eu quero ligar um ventilador, quero ligar um motorzinho de corrente alternada, né? Então, ou quero ligar uma lampadinha dimerizável, né? Então vai ao gosto de vocês. Depois que você colocou os componentes certinho lá na placa, respeitando as polaridades, tem a parte da solda, né? Aqui, ó, tem o nome da pessoa. Depois que você corroeu a placa, ela fica assim, né? E faz a soldagem com o nome na placa. Sugestão também, ó, aqui ele fez umas trilhas mais grossas aqui, ó, porque esse circuito aqui do dimmer, né? Vai na tensão alternada. E estanho, pessoal, somente na ilha, porque eu já peguei muitas placas que o pessoal pega e vai colocando o que estanho, o que na trilha toda. Não pode, pessoal. A trilha é um elemento de ligação e ela já tem essa parte de cobre que é condutora, tá? A solda, ela vai somente o que na ilha. A solda é o ponto do que? De ligação, é o elo de ligação entre o que? O componente e a placa sua da PCI, tá? Então tem que fazer uma solda o quê? Com qualidade, brilhante, evitar o que? Solda fria, que é aqueles mau contato. Depois eu posso explicar para vocês de novo o que é uma solda fria, tá? Então, aqui, ó, como é que eu falei para vocês, projetos não tem prova. A prova de vocês vai ser o quê? A avaliação da placa. O que eu vou avaliar? Primeiro, qualidade da solda. Segundo, estética, se ela tá bonita, lógico, né, turma? Terceiro, o funcionamento. E quarto, a sua habilidade aqui, para fazer o que? Uma PCI. Tudo isso é o que vai ser a prova de vocês. Certo? Depois que você fizer isso aí, turma, não liguem o circuito ainda, porque na próxima aula, né, a gente vai continuar com esse projeto, que ele é um pouquinho, acho que mais complicado que o do pisca-pisca, né, lá, o projeto 1, mas se você tem uma boa noção do projeto 1, né, você com certeza vai se dar bem nesse segundo projeto aqui. Então, ó, na próxima aula a gente vai dar sequência o que nesse projeto 2, e eu vou fazer o que? Um outro procedimento igual a esses aqui que eu estou fazendo, para aulas à distância, né, sobre testes finais e acabamento. Então, ó, aguardem, hein, turma. Eu sei que vocês estão já empolgados aí, né, galera? Mas aguarde novas instruções, tá bom, pessoal? Então tá certo, pessoal. Bom trabalho aí e até a próxima, hein?